Qual seria a sua reação se você recebesse uma carta inesperada e aí dentro dessa carta tivesse a resposta para perguntas de extrema importância que chegaram exatamente no momento que você mais precisava? Agora imagine abrir essa carta e ainda descobrir que ela traz boas notícias. Aquele assunto que estava te incomodando já foi resolvido e tudo ficou bem. Essa foi a experiência dos Tessalonicenses e a história que você vai conhecer agora. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LAMED, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E agora vamos aos abraços desta semana, começando com a base Esquadrão em Ação da Igreja de Abaeté, da cidade de Salvador, Bahia. Para a base Help da Igreja do Cajuru, da cidade de Curitiba, Paraná. Base Adolelapa, da Igreja da Lapa, na cidade de São Paulo. Para a base Ungidos por Deus, da cidade de Alto Paraná, Paraná. Base Adole Iguatemi, da Igreja do Iguatemi, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Para a base MAAP, da Igreja do Portão, da cidade de Curitiba, Paraná. Para os adolescentes da Igreja Central, da cidade de Floresta, Pernambuco. Para a base Joias do Rei, da cidade de São Luís, Maranhão. Base Teens Arrava, da cidade de Manaus, Amazonas. E para os adolescentes da Igreja da Vila Carli, da cidade de Guarapuava, Paraná. E para você que ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva já, não perca tempo. Vem fazer parte com a gente desse time que gosta de estudar a Bíblia, estudar a lição e tá junto aqui com a gente. E também não esqueça de deixar o seu like e comentar o que você está achando desse vídeo. E agora, vamos lá! A história dessa semana está em 1 Tessalonicenses 4 e também nos capítulos 25 e 26 do livro Os Embaixadores. Paulo continuou a sua missão de viajar e pregar o evangelho a todos que ele conseguia. Num primeiro momento, parece que a sua mensagem era de reprovação ao que os judeus tinham feito com Jesus. Mas na verdade, a sua mensagem era mais de esperança, porque Jesus havia ressuscitado e ele cumpriria a sua promessa que ele iria voltar. Quando o apóstolo Paulo passava pelos lugares, ele não conseguia esclarecer todas as dúvidas. Uma das razões por que ele escrevia cartas era ajudar as pessoas a entenderem determinados assuntos. Os tessalonicenses, por exemplo, tinham algumas dúvidas, principalmente a respeito da volta de Jesus. O que eles deveriam fazer enquanto aguardavam? Deveriam parar tudo e simplesmente esperar? Deveriam deixar suas atividades de lado? Ou deveriam continuar a viver normalmente? Outra dúvida que eles tinham era sobre o que aconteceria com aqueles que morressem antes da volta de Jesus. Realmente, ainda era tudo muito novo para eles. Paulo mesmo ainda estava organizando as ideias, tentando assimilar tudo o que havia acontecido nos últimos anos. Ele entendia o sentimento daqueles novos conversos ao cristianismo, e os cristãos de Tessalônica queriam saber ainda mais sobre a verdade. Paulo havia conquistado o respeito dos crentes de Tessalônica. Eles sabiam que seu amor e preocupação por eles eram verdadeiros, e Paulo via toda aquela situação e se relacionava com eles como um pai se relaciona com um filho. Nas cartas a gente consegue inclusive perceber que era esse sentimento. Paulo era o pai da fé e eles eram seus filhos e filhas espirituais. O apóstolo Paulo ficou orgulhoso quando soube que esses filhos e filhas estavam se comportando muito bem. E veja só como que ele se referiu a eles na carta. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são o nosso orgulho e nossa alegria. Quando leram a carta de Paulo esclarecendo as dúvidas que tinham, os tessalonicenses sentiram uma imensa alegria, esperança e conforto. Entre outras questões, eles começaram a compreender a condição dos mortos. Veja o que eles aprenderam. Aqueles que estivessem vivos quando Cristo viesse não se encontrariam com seu Senhor antes daqueles que haviam adormecido em Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, antes que os vivos recebam a imortalidade. Que alívio essas informações trouxeram aos tessalonicenses. Outro assunto que Paulo esclareceu foi a vinda de Jesus e seus sinais. Paulo inclusive mostrou como que os tessalonicenses deveriam se proteger e ele os chamou de filhos da luz. Veja o que diz aqui.
Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como têm feito. Quem não gostaria de receber uma mensagem como essa? Os Tessalonicenses deveriam permanecer firmes na verdade e crescer no conhecimento de Jesus Cristo. O amor de Paulo também era mostrado por meio de orações e conversas com os pequenos grupos das pessoas que queriam conhecer mais a Deus. Outro conselho importantíssimo que Paulo deu para eles foi que eles não desprezassem o dom de profecia. Veja só o que ele disse: não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. E sabe como Paulo terminou essa carta? Orando para que a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo fosse o apoio e o conforto dos Tessalonicenses. Com certeza você já ouviu falar da cidade de Corinto. Era um lugar que não tinha uma boa reputação. Os moradores ali de Corinto eram conhecidos por causa da imoralidade sexual e por cometer outros pecados terríveis. E isso acontecia até mesmo entre os cristãos. Paulo sabia que muitos ali eram orgulhosos por causa das teorias humanas e eles teriam dificuldade para aceitar a mensagem do Evangelho. Eles desprezariam as Escrituras. Então, veja só a estratégia que Paulo usou. Ao guiar as pessoas para a cruz, Paulo tentou não repreender diretamente os que viviam na imoralidade, nem mostrar o quanto o pecado deles era detestável diante de um Deus santo. Em vez disso, ele falou especialmente sobre a piedade prática e a santidade que as pessoas deveriam ter se quisessem ser consideradas dignas de um lugar no reino de Deus. À luz do Evangelho de Cristo, elas poderiam ver o quanto suas práticas imorais eram ofensivas aos olhos de Deus. Portanto, o tema do ensino de Paulo foi Cristo e ele crucificado. Quem poderia resistir a uma prova de amor tão grande da parte do Salvador? Como você pode imaginar, Paulo também escreveu aos Coríntios e se referiu a eles como lavoura de Deus e edifício de Deus. Lindas ilustrações para um campo cultivado e o templo do Senhor. Paulo foi paciente e ensinou os coríntios de uma forma simples. Ele comparou a sua mensagem ao leite espiritual, sabendo que só depois eles estariam prontos para receber alimento sólido. Também foi em Corinto que aconteceu um incidente desagradável, envolvendo um homem sincero que havia se convertido ao cristianismo e que se tornou um importante instrumento para também espalhar a mensagem da salvação. O nome dele era Apolo. Os coríntios tiveram uma postura não muito legal com Apolo, pois eles começaram a supervalorizar a mensagem dele. Isso acabou criando ali divisão, porque as pessoas começaram a dizer: a mensagem de Apolo é melhor do que a de Paulo. E ficou um clima muito chato entre os pregadores. Mas Apolo foi muito humilde e ele até preferiu sair de cena nesse momento. E você pode ler os detalhes dessa história lá em Atos 18 e no capítulo 26 do livro Os Embaixadores. Mas o que a gente vê aqui, o que realmente importa, é que independentemente de quem estava espalhando as mensagens, as sementes do Evangelho, era Deus mesmo quem fazia a semente germinar, crescer e dar frutos. E vamos às duas lições dessa semana? Então preste atenção nestes textos. Cristãos atentos fazem tudo o que está ao seu alcance para o avanço do Evangelho. Eles passam por provações severas, mas não permitem que experiências difíceis tornem amargas suas perspectivas nem destruam a sua paz de espírito. Sabem que se suportarem bem as provações, elas os purificarão e os trarão para mais perto de Cristo. E a segunda lição também apresenta um texto muito impactante. Veja só. A influência enobrecedora da graça de Deus muda as atitudes naturais de uma pessoa. As pessoas não convertidas não achariam o céu agradável e se elas pudessem entrar ali,
não encontrariam nada atrativo. Os impulsos que controlam o coração natural devem ser dominados pela graça de Cristo, antes que alguém possa desfrutar a companhia dos anjos puros e santos. E você? Que espírito você está nutrindo? Tem vontade de ir para o céu? Lá será um lugar atrativo para você? Não se esqueça que as mudanças começam aqui.